Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Pai querido e eterno, mais uma vez te rogamos, te agradecemos por esta oportunidade. Abençoa de uma forma especial, ó Deus, as vidas que estiverem, ó Deus querido, neste momento, precisando do seu milagre, precisando do seu socorro, precisando da tua solução. Pai querido, desde já, Senhor querido, quero colocar em tua presença este segundo livro, ó Pai eterno, que é o Êxodo, para que o Senhor possa estar falando em corações, trazendo clareza da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estão a participar dessas leituras bíblicas. O que eu quero expressar aqui, através deste canal, são esboços, ou como podemos assim dizer, resumos, sobre a palavra, sobre o estudo da palavra. E agora vamos passar para o livro do Êxodo. Então você vai ter aqui uma leitura de um livro teológico e vocês estarão acompanhando através de especificações bíblicas, capítulos, para que você tenha uma clareza sobre a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos agora partir para o Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Título: Êxodo. Vem do grego e significa sair. Foi chamado assim porque registra a saída de Israel do Egito. Tema: em Gênesis, lemos acerca do princípio da redenção. No livro do Êxodo, lemos acerca do desenvolvimento da redenção. Em Gênesis, a redenção é operada por meio de indivíduos. Em Êxodo, é realizada por uma nação inteira, Israel. A ideia central do livro é a redenção pelo sangue. Em torno desta ideia, concentra-se a história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue. Essa redenção supre todas as necessidades da nação. Oprimido pelos egípcios, Israel precisa de libertação. Deus provê esta libertação. Uma vez salva, a nação necessita da orientação de Deus para uma nova conduta e forma de culto. Deus lhe dá a lei. Convencidos do pecado pela santidade da lei, os israelitas sentem a necessidade de purificação. Deus provê os sacrifícios. A partir da revelação de Deus, o povo sente a necessidade de culto. Deus lhe dá o tabernáculo e estabelece um sacerdócio. O autor do livro de Êxodo, Moisés. Esfera de ação. Os acontecimentos registrados em Êxodo abrangem um período de 206 anos, cerca de 1706 a 1490 a.C., com um povo escravizado, convivendo com a idolatria egípcia, e termina com um povo redimido, habitando na presença de Deus. Conteúdo: trataremos agora de traçar um esboço geral do livro do Êxodo, considerando-o na sua totalidade. Aprenda o seguinte: primeiro, Israel no cativeiro, capítulo número 1 e capítulo 2 do livro do Êxodo. Segundo, Israel redimido, no capítulo 3, do verso 15 ao 21.
Terceiro, Israel viaja ao Sinai. No versículo 15 ao 22 e o capítulo 18, Israel recebe a lei, capítulo 19 ao capítulo 23. E o capítulo 5, Israel em adoração, capítulo 26 ao capítulo 40. Agora, analisemos cada ponto desse esboço. Primeiro, Israel no cativeiro, capítulo 1 e capítulo 2. Eis um resumo do capítulo 1 e capítulo 2. Primeiro, a opressão de Israel, capítulo 1. Segundo, o nascimento de Moisés, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Terceiro, a adoção de Moisés, capítulo 2, do verso 5 ao verso 10. Quarto, o zelo precipitado de Moisés, capítulo 2, verso 11 ao 14. E a fuga de Moisés, capítulo 2, no verso 15. Sexto, o casamento de Moisés, capítulo 2, verso 16 ao 22. A escravidão de Israel foi profetizada? Gênesis capítulo 15, versos 7 ao 16. Qual foi o efeito dessa escravidão em Israel? Êxodo capítulo 2, verso 23. Em que isto resultaria? Romanos capítulo 10, verso 13. Moisés esqueceu-se alguma vez do seu povo e do seu Deus enquanto recebia sua educação no Egito? Hebreus capítulo 11, verso 24 ao 26. Por que não? Êxodo capítulo 2, verso 7 ao verso 9. O que ele supôs ao matar o egípcio? Atos capítulo 7, verso 25. Essa hora foi determinada por Deus? O que os 40 anos de peregrinação no deserto ensinaram a Moisés? Veja lá em Atos capítulo 7, verso 25. E Êxodo capítulo 3, verso 11. Parte 2. Israel redimido. Capítulo 3 ao capítulo 15. Primeiro, a chamada e a comissão de Moisés. Capítulo 3, no verso 4 ao 28. Segundo, a partida para o Egito. Capítulo 4, verso 24 ao 31. Terceiro, o conflito com Faraó, capítulo 5 e capítulo 6. Quarto, as pragas, capítulo 7 ao capítulo 11. E quinto, a Páscoa, capítulo 12. E sexto, a partida do Egito, capítulo 13. E sétimo, a travessia do Mar Vermelho, capítulo 14, do verso 15 ao 21. Veja a grandeza e o caráter sobrenatural da libertação de Israel. Era propósito de Deus ter um povo cujo testemunho ao mundo seria salvo pelo poder de Deus. Ele desejava gravar o acontecimento na mente de Israel, de tal maneira que, quando viesse a opressão e a provação, pudessem sempre ver e recordar que a salvação vem do Senhor. No Antigo Testamento, a libertação de Israel da terra do Egito é sempre a medida ou exemplo clássico do poder de Deus. Qual é a medida
de seu poder no Novo Testamento? Veja lá em Efésios capítulo 1, verso 19 ao 20, e Filipenses capítulo 3 e o verso 10. É necessário que expliquemos aqui uma dificuldade. Muitos tropeçam no fato de Deus haver endurecido o coração de Faraó e em seguida castigasse-o. Deve-se notar que Faraó também endureceu o seu próprio coração. Veja lá, Êxodo capítulo 8, verso 15 ao 32. Deus endureceu o coração de Faraó do mesmo modo como o Evangelho endurece o coração dos homens quando o rejeitam. Para alguns, o Evangelho resulta em salvação, para outros, em morte. Veja lá 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15 ao 16. Em Atos, capítulo 19, verso 9, Paulo foi responsável pelo endurecimento de seus corações. É uma pergunta. Não a culpa estava com aquele que repeliam a mensagem. O mesmo aconteceu no caso de Faraó. A mensagem de Deus foi simplesmente a ocasião do endurecimento do seu coração. Sua recusa em obedecer à mensagem foi a causa. A Páscoa representa alguns aspectos maravilhosos da nossa redenção. O que o Egito representa? Veja lá em Gálatas capítulo 1, verso 4 e Romanos capítulo 6, versos 17 e 18. O que nos lembra o Cordeiro? Veja lá João capítulo 1, verso 29. O que representa o sangue aspergido nas vergas das portas? Veja lá em Romanos capítulo 3, verso 24 e 26. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao verso 20. E o pão asmo? 1 Coríntios capítulo 5, verso 8. O que simboliza o ato de comer do cordeiro? Veja lá 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. E qual o significado da passagem pelo Mar Vermelho? 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 e 2. Senhor Deus, te rogamos, te agradecemos por esta oportunidade. Continua abençoando o Senhor de uma forma especial e instruindo a cada um no caminho da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada lar, a cada família. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.